Começando nossos diálogos fundamentais hoje, pelo segundo momento, segundo encontro, eu tenho a honra e o prazer de receber meu querido amigo Harley. Não vou falar o nome inteiro, né, mas é Harley Mendes, e nosso querido professor, advogado, mas muito mais do que isso, um ser humano brilhante, um companheiro, um amigo para todas as horas, né? Cara, aquela pessoa sábia. Existem pessoas inteligentes e existem pessoas sábias, né? O professor Halley é daquelas pessoas sábias, com certeza que a gente fica sempre a gente sai melhor, né, de uma conversa, ou de uma palestra, ou de uma aula com o professor Halley. Então, Halley, eu vou te chamar de Halley porque você é meu amigo antes, né, de tudo. Meu amigo do mestrado, que a gente construiu uma amizade lá. Não tivemos oportunidade de fazer matérias, às vezes, juntas, né, mas compartilhamos lá as matérias obrigatórias e foi ali uma grande alegria de ter tido essa presença no mestrado durante o período que eu fiz também o mestrado. E a partir dali a gente teve a felicidade agora de trabalhar junto, né? E hoje está aqui para a gente falar sobre temas tão importantes e reflexões tão importantes do ponto de vista do direito, da sociedade, da humanidade como um todo. E hoje o Halley, vou passar para você, Halley, fazer suas considerações iniciais e a gente já solta aqui o tema que vai ser sobre justiça restaurativa. Um tema muito importante no dia de hoje e que muitas vezes a gente não consegue ter nos bancos da faculdade tempo ou ementa, né, para a gente discutir isso. Então, aqui é um grande momento e uma oportunidade para a gente ampliar esse horizonte. Com você, Halley. Opa! Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que estiver assistindo a gente a qualquer hora. É sempre um prazer estar aqui com você, PV. Vou te chamar de PV, que é como eu me acostumei a te chamar desde sempre. Aquele garoto torcedor fanático do Galo que eu conheci no mestrado, né? Aqueles tempos áureos de Cucabol, Galo doido. PV, sobre o mestrado, é uma coisa engraçada, né? Eu acho que a gente só fez as disciplinas obrigatórias juntos e muito provavelmente foi porque naquela época do mestrado eu estava completamente perdido, né? Aquela coisa de que disciplinas fazer, eu experimentei um monte de coisa, tem coisa que eu comecei que eu não terminei, eu fiz mais do que os créditos que precisava, comecei o mestrado com uma orientação, terminei com outra, e eu sempre gosto de dizer para os nossos alunos é o seguinte: eu não sou um completo inútil, eu ao menos sirvo de mau exemplo. Se até eu dei certo, qualquer um deles pode dar também. Então, é sempre tempo de se descobrir, é sempre tempo de achar um caminho, é sempre tempo de experimentar coisas novas. Talvez, se eu já soubesse o que fazer naquela época, a gente tivesse feito algumas disciplinas juntos. Você estava muito mais bem encaminhado do que eu, já entrou sabendo bem o que você queria fazer. Eu fui me descobrindo ao longo do mestrado e fico muito feliz de ter essa oportunidade de trocar uma ideia com você aqui hoje. A gente compartilha muita coisa, a gente compartilha muita base teórica. O seu orientador foi revisor da minha banca de mestrado e a gente aprendeu muito com isso. Eu assisti a sua banca. Então, essa troca de ideias, para mim, é sempre... É o que nos faz ser o que somos, né? É o que nos faz crescer, é o que nos faz evoluir. Obrigado pelas gentis palavras. Certamente eu não mereço tanto. E é curioso a gente estar aqui hoje para falar sobre esse tema de justiça restaurativa, porque é curioso que justiça restaurativa seja um tema, né? Quando eu comecei a me aventurar pela justiça restaurativa lá no mestrado, quando eu conheci o trabalho do Daniel Achucci, quando o Thiago me apresentou boa parte dessas ideias, parecia uma grande inovação, mas hoje eu olho para trás e falo, cara, isso não é uma grande inovação, na verdade, isso é um remendo de algo que talvez devesse ter sido o começo de tudo, né? Porque se a gente acredita que o Estado existe, dentre outras coisas, para pacificar as relações, a justiça restaurativa deveria ter sido a primeira ideia do Estado e não dentre várias outras que ele foi utilizando. Então, vamos ter essa oportunidade de falar sobre justiça restaurativa aqui hoje, mas é interessante saber que a gente teve que trazer isso de volta para a conversa, porque, de alguma forma, sem a gente saber exatamente onde ou quando,
extirparam essa possibilidade da gente resolver os nossos próprios conflitos. Perfeito, Halle. E eu já começo com uma provocação. Esse fundo que coloco, né, da imagem emblemática da justiça, acho que já é um bom ponto inicial aqui para a gente começar a discutir sobre esse tema. E só um parênteses, né? Você representa exatamente a ideia da dialética, né? A dialética é um movimento, ela não necessariamente tem todas as categorias prontas. E assim, você falou que eu estava muito decidido, muito certo na minha orientação. Na verdade, eu só sabia que era o Nelson mesmo que ia ser meu orientador, mas o meu tema mesmo mudou diversas vezes até eu descobrir a fenomenologia, a direitos humanos, a perspectiva crítica, né, dos autores do Henrique Dussel, Boaventura, né, todos os autores do Sul também. Então, assim, é um processo que faz parte, e é bom que seja assim, né, quanto que a gente cresceu e se emancipou nesse processo. E aí, para provocar inicialmente, a ideia é: a justiça tem que ser cega, a justiça tem que estar com os olhos vendados. O que é justiça, né? A gente primeiro teria que partir de um pressuposto, assim, o que é justiça. E o que é justiça, para termos uma ideia, por exemplo, lá em Aristóteles, que é sempre grande referência, né? Aristóteles falava que justiça, que na verdade a ideia seria de ser o jurista seria um artista do justo. Né? Olha como que ele tem uma metáfora interessante para pensar que o artista é aquele que tem uma obra para ser feita, né? Tem algo quase de manusear, né? De apalpar, que é a expressão que ele usa lá no livro sobre ética nicômaco. E depois isso foi se modificando ao longo do tempo, né? E a justiça virou algo muito centrado na figura de norma jurídica. E a norma jurídica é produto do Estado, e, portanto, a justiça é aquilo que o Estado diz que é. Então, nessa perspectiva que eu começo a provocação. A justiça é o que o Estado diz que é, ela tem que estar de olhos fechados, vendados. Como que isso funciona na justiça restaurativa, Halle? Olha só que pergunta interessante, né? Você citou o meu filósofo favorito. Eu sei que muita gente menospreza um pouquinho a obra de Aristóteles hoje, porque, primeiro, pelo tempo, né? Aristóteles escreveu há cerca de 2.800 anos, 2.400 anos, não lembro exatamente agora, e porque já teve muita gente que releu Aristóteles, né? Então, os filósofos modernos e pós-modernos basearam-se muito em Aristóteles, e tem muita gente que entende que basta ler o que já foi lido sobre ele que é o suficiente. Eu discordo. Ética Nicômaco é o meu livro de cabeceira. Se me perguntarem assim, qual é o seu livro favorito para a vida toda? É Ética Nicômaco de Aristóteles. Eu acho que é a obra mais reveladora da natureza humana que já foi escrita até hoje, e revela muito sobre como dentro de nós há conflitos, se dentro de nós há conflitos, que dirá nas nossas relações sociais, né? Então, esse eu acho que é um bom ponto de partida. E aí você me pergunta, o que é justiça? Se justiça depende da linguagem jurídica e se justiça depende da vontade do Estado. Eu gosto muito dessa representação gráfica que você está usando. A deusa Têmis, a deusa da justiça, ela tem alguns símbolos bem marcantes, né? Ela é uma mulher que segura uma balança na mão esquerda, e a ideia dela com essa balança na mão esquerda é justamente ser capaz de medir a tudo e a todos com a mesma unidade de medida, ou seja, não há julgo desigual, não há dois pesos e duas medidas. Na sua mão direita, ela carrega a espada, e a espada tem justamente o símbolo da coerção, da força. Ela é capaz de impor a sua vontade, o que a torna muito poderosa, só que, ao mesmo tempo, o que vai diferenciá-la de um déspota para um bom governante é justamente o fato dela saber usar a balança e dela usar esse símbolo sutil que está sobre os olhos, que é a venda, né? Então, na percepção da mitologia grega, a Têmis, ela reúne tudo que a justiça deveria ser. Ela tem a força, a coerção, ela tem a clareza das medidas, ela tem a equidistância, ela tem a isonomia, mas ela também tem a capacidade
de não se deixar levar pelas emoções, ou seja, de julgar a todos de forma imparcial, que é o que a venda representa. Ela não olha quem ela está julgando. Bem, na mitologia, a ideia é sensacional, mas a gente não pode ignorar que a história ocorre e transcorre de um jeito diferente, né? Por mais que a gente tenha boas intenções, eu acho que Durkheim foi muito preciso em dizer que a nossa evolução ela é em ciclos e não necessariamente evolutivos. A gente regride muito para evoluir também, a gente passa por maus bocados. E essa ideia de justiça, através da linguagem jurídica, através da fala do Estado, ela é muito forte. É claro que a gente pode fazer vários recortes históricos, mas ela é muito forte a partir do movimento do constitucionalismo. E eu digo do primeiro constitucionalismo, não digo nem do neoconstitucionalismo, não. Da ideia de que, para fugir de governos arbitrários, de governos autoritários, de reis que reclamavam tudo para si, era necessário criar uma limitação ao poder desses reis e era necessário, então, criar uma forma jurídica que fosse a limitação da atuação desses déspotas, né? Então, a gente vai ter aí a teoria do contrato social, e a teoria do contrato social vai ser essa limitação. Vamos ter o due process of law, ou seja, o rei não pode mais tirar o bem e o direito das pessoas sem seguir um procedimento. Nós vamos ter o princípio da legalidade estrita, ou seja, vamos teorizar de lei como ato formal para delimitar as possibilidades das nossas condutas. Vamos ter o princípio até democrático dos estados, é uma ideia que vai vir depois, mas que vai evoluir bem com a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a ideia de que é direito fundamental do homem escolher como o Estado vai funcionar e participar das decisões políticas. Isso tudo, claro que, como todas as coisas estão interligadas, a gente só faz as divisões temáticas para facilitar o estudo acadêmico, mas como essas coisas todas estão interligadas, isso vai afetar o direito penal. E vai afetar o direito penal de uma forma bem pontual, que é o Estado atrai para si a responsabilidade de definir quais são as condutas que devem ser toleradas e quais não devem ser toleradas, o que numa primeira ótica parece muito bom, porque evitaria que os conflitos existentes entre os homens fossem legitimados por suas próprias forças, ou seja, é o Estado que, numa visão equidistante, com equilíbrio e com força, vai definir o que é injusto e o que merece ser punido. Mas o Estado também atrai para si a responsabilidade de processar, julgar e de se manifestar sobre esses conflitos. Esse é um movimento que Gabriel Inácio Anitua vai chamar de confisco do conflito ou sequestro do conflito, que eu acho que é o ponto onde a justiça restaurativa começa a desaparecer da história. Repara que o argumento é muito bom, né? Se havia um momento em que a gente resolvia os nossos conflitos na base da força, na base da violência, na base da porrada, né? Vale lembrar que o duelo já foi uma forma de solução de conflitos legal na Alemanha, na França, na Europa continental. A partir de um determinado momento, somente o Estado poderia resolver os conflitos penais. É o Estado que atrai para si a solução desses conflitos, o processamento desses conflitos e a resolução final desses conflitos. Ok, se nós elegemos, de uma certa forma, um determinado governo e Estado, parece que a democracia está sendo preservada. Mas o avançar da história vai nos mostrar que o Estado subtraiu para si muitas funções e nos retirou a possibilidade de atuação no campo penal. Isso me parece muito ruim. Isso me parece, a pretexto de ser feito em nome da democracia, isso me parece antidemocrático. É justamente nesse ponto que a justiça restaurativa busca reentrar em cena, né? Ela, na nossa ideia, né, até o artigo que nós estamos debatendo aqui hoje, é que talvez a justiça restaurativa possa ser uma possibilidade de redemocratização do direito penal. Ótimo. Bom, começamos situando, então, no tempo, no espaço, né, essas ideias, que é sempre muito bom. Uma outra questão, e aí, para quem nos escuta, essa conversa, ela surge a partir de um artigo que o professor Halley tem para publicar e logo vai estar aí disponível, né, nos melhores sites
bibliotecas, enfim, brincadeira, mas será publicado, né, e logo estará disponível. E eu quero depois também suscitar o outro artigo que o professor Haller tem publicado sobre capital jurídico, que é bem interessante também, mas eu queria provocar agora, Haller, na questão do sistema penal versus dignidade humana, né? Eu sei que você colocou no seu trabalho essa perspectiva como uma hipótese de trabalho. E aí, o sistema penal, ele é incompatível com a proteção da dignidade humana. E como que fica a ideia de que justamente o sistema penal ele surge baseado muitas vezes na proteção, né, como uma forma de proteção do Estado, da vida humana. Então, já começamos a discutir, vamos começar a discutir agora esse ponto aí que eu acho central aqui na nossa perspectiva. Esse é um ponto muito complexo e não é uma pergunta fácil de ser respondida, né? Vamos lá. Compatibilizar o direito penal com a dignidade da pessoa humana vai depender muito do que nós consideramos o que é o direito penal. No seu conceito mais simples e mais indiscutível, o direito penal é talvez, dentre os ramos do direito, aquele que é o mais urgente, o mais forte e, portanto, o que deve ser acionado por último, quando não houver mais nenhuma outra solução de conflito possível. Então, partindo do pressuposto que nas relações humanas o conflito, se não é necessariamente natural, mas é algo que ocorre com uma certa frequência, o direito atrai para si a possibilidade de solucionar esses conflitos. O direito penal visa proteger bens jurídicos extremamente relevantes, e essa, pelo menos, é a ideia teórica, é a função declarada do direito penal. Então, para que vidas humanas não sejam tomadas ao arbítrio de qualquer um, para que o patrimônio não seja subtraído ao arbítrio de qualquer um, para que a dignidade, a integridade física, a dignidade sexual, a liberdade sexual sejam permitidas a todos os cidadãos, para que eles não sejam ofendidos nesses aspectos específicos, o direito penal, então, vai surgir com algumas normas de proteção. E aí vai do mais básico, né? É proibido matar, é proibido estuprar, é proibido roubar, e ele vai... E se a gente levar isso ao pé da letra, isso parece muito compatível com a dignidade da pessoa humana, porque o direito penal, declaradamente, vem para proteger aquilo que é justamente a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial, as características do ser humano sem as quais nós não podemos existir. Não há ser humano sem vida, não há ser humano sem dignidade, não há ser humano sem integridade, não há ser humano sem livre manifestação de pensamento, não há ser humano sem liberdade sexual. Então, se o direito penal se propõe a proteger tudo isso, parece que ele é bem compatível com a dignidade da pessoa humana. Só que o direito penal tenta ser, e isso é um reflexo do positivismo jurídico que a gente vai encontrar no século XVIII, no século XIX, né? Todas aquelas pretensões de soluções certeiras, exatas, precisas e indiscutíveis que o positivismo jurídico vai trazer para a gente. O direito penal acaba se tornando muito frio e, às vezes, até insensível à própria realidade humana. E aí a gente começa, né, a encontrar os problemas que começam a incompatibilizar o direito penal com a dignidade humana. Ok, se o direito penal visa proteger a vida, isso dá ao direito penal a condição de tratar um homicida, que é justamente aquele que viola esse direito, sem qualquer dignidade, como a gente acaba encontrando nos nossos presídios, na nossa taxa de encarceramento, nas condições que a pessoa é encarcerada no Brasil hoje. O direito penal permite que um sonegador de tributos possa sonegar uma certa quantia que não vai ser relevante para o direito penal, mas não permite que um furtador de Havaianas, um furtador de bicicleta, tenha o mesmo tratamento e aí ele vai ser julgado, ele vai ser encarcerado. Então, o direito, que é uma ferramenta humana, ele acaba sendo utilizado de uma forma
incompatível com a dignidade da pessoa humana. Mas no que diz respeito à justiça restaurativa propriamente dita, a gente tem inúmeros problemas para tratar desse tema, dignidade humana e direito penal. Mas no que diz respeito ao artigo propriamente dito e no que diz respeito à nossa realidade atual, a gente questiona de como o direito processual penal e o direito penal subtraíram das vítimas, das testemunhas, da comunidade envolvida no fato criminoso, o direito de participar e de construir uma solução adequada para aquele caso. Então, hoje, o que nós imaginamos, e é o que está no imaginário de todo mundo, né, de todas as pessoas, juristas ou não juristas, é o quê? O sujeito cometeu um crime, cadeia para ele. Né? Isso virou bordão de apresentador de televisão, cadeia nele, grade nele. Né? E esse imaginário punitivo ele é espalhado. A grande questão que a justiça restaurativa propõe é: será que essa é a solução mais adequada? Será que encarcerar alguém satisfaz a sociedade como um todo, a comunidade envolvida com aquele delito, a vítima que sofreu aquele dano? Ou isso só serve para, estatisticamente, demonstrar uma certa eficiência ou ineficiência do Estado, na medida em que, para cada registro de crime que ocorre, ele tem um registro de prisão, um registro de punição? Então, o que a gente se propõe a discutir, a gente pode avançar um pouco mais até nesse ponto, é por que o direito penal não leva em consideração qual é a opinião da vítima sobre o delito? Por que o direito penal não avalia qual a participação da comunidade envolvida na produção daquele delito? Porque, às vezes, o delito é resultado de um processo de desigualdade social, às vezes o delito é resultado de um processo de reificação, de coisificação de pessoas. Às vezes o delito é resultado de uma relação conflituosa que, se tivesse sido diagnosticada antes, seria solucionada com outros meios. Mas como chegou ao ponto de configurar um ilícito penal, a gente não enxerga mais outras soluções que não sejam os meios penais de controle, a prisão como regra geral. Então, esse é o ponto. Será que essa é a melhor solução? Será que a gente não consegue ser um pouco mais criativo e até mesmo nos satisfazer mais com outras respostas? Talvez a justiça restaurativa tenha algumas respostas ou faça novas perguntas que nos levem a um ponto diferente nessa discussão. Perfeito. Acho que essa discussão ela passa a ser muito importante hoje, por alguns aspectos, né? Porque a gente tem um sistema carcerário totalmente falido, né? Inclusive, nós temos, para usar o próprio direito aqui, a jurisprudência do Supremo decidindo um estado de coisa inconstitucional em 2015, reconhecendo. Então, assim, você vê que o Estado reconhece a falha dele mesmo, né? E às vezes a gente tem que se perguntar, esse reconhecimento é para quê? É só para aliviar a consciência e falar que reconheceu, né? Ou é para efetivamente tentar mudar a realidade? Eu não acredito nisso, eu acredito na primeira hipótese, né? Mas você tocou num assunto muito interessante sobre a reificação da vítima, né? Um tema que você aborda no seu artigo e que eu também queria que você ligasse o seguinte: até como uma sugestão para aqueles que tenham curiosidade, claro, vão ler o seu artigo daqui a pouco, futuramente, você vai indicar outras obras aí, certamente, mas eu assisti o episódio do Criminal Player, que o Alexandre Moraes entrevista, acho que, salvo engano, é João Selmy, acho que é isso, é o episódio 154, para quem tiver interesse, lá no Criminal Player, no Spotify, que é um podcast do Alexandre Moraes com o Auri Lopes, e o João, salvo engano, é João Selmy, que é professor lá em Chicago hoje, e ele trabalha com justiça restaurativa. Ele traz um ponto bem interessante. Ele fala: a justiça restaurativa não pode ser instrumento, não pode ser algo, um objeto, né? A justiça restaurativa é uma mudança de concepção, de cultura, uma ideia que as pessoas precisam ter, que ela se liga a outras formas de justiça, como necessita de uma discussão sobre justiça racial,
sobre a justiça distributiva, né? Sobre a justiça ambiental, ele trabalha muito com a justiça ambiental, que também pode ser utilizada a justiça restaurativa. Então, é um complexo de temas que não pode ser assim, quase um moralismo jurídico, usar a justiça restaurativa como moralismo, assim, olha, você tem que ser assim, porque isso é do bem, isso é do mal, né? A gente precisa salvar essas pessoas. Então, tirar essa instrumentalização que virou um pouco a justiça restaurativa, inclusive o Alexandre ele faz uma colocação que ele fala assim, ó, a justiça restaurativa no Brasil virou uma fraude em nome do bem. Né? Então, é bem interessante isso. Então, eu queria que você ligasse essa ideia da reificação da vítima e essa concepção da justiça restaurativa como mais ampla do que mero instrumento do Estado, eventualmente, para uma solução de um conflito. Perfeito. Vamos lá. Bem, o conceito de reificação, vai me falhar a memória agora, mas se eu não estiver enganado, é um conceito criado pelo próprio Marx, é a ideia de que as pessoas deixam de ser tratadas como indivíduos que são e passam a ser meios para alguma coisa, né? Que é exatamente o oposto da filosofia de Kant como a ética do ser humano como um bem em si mesmo, né? Como o bem em si mesmo. Ok. Quando a gente trata dessa ideia de reificação no direito penal e no processo penal contemporâneo, a gente pode, só a título de exemplo, usar a própria vítima, né, que foi a proposta inicial aqui, verificar de como a vítima, que inicialmente é o sujeito do direito violado, a vítima de um furto, é a pessoa que teve o seu patrimônio subtraído, a vítima de um homicídio, é a pessoa que teve a sua vida ceifada, ela é um sujeito de direito que teve o seu direito violado. Mas a partir do momento em que ela se torna vítima de um processo crime, ou seja, quando isso é institucionalizado, quando passa pelas instâncias oficiais de controle, passa primeiro pela polícia, depois pelo Ministério Público, depois pelo Poder Judiciário, até uma solução final, a vítima deixa de ser sujeito de direitos e passa a ser objeto de prova. E a forma como o Código de Processo Penal trata a vítima, a gente poderia até dar outro exemplo da comunidade. A vítima, então, diz o Código de Processo Penal, ela vai ser o Halley. Eu tô aqui, PV. O meu caiu aqui. Ah, tá. Podemos retomar depois. E como a gente ia dizendo, né, a questão da reificação da vítima, no Código de Processo Penal hoje, a vítima é tratada como objeto de prova e não como sujeito de direito, apesar de ter sido ela a pessoa que teve seu direito violado. Então, a pessoa que é vítima de um furto, se ela registra a ocorrência e isso vai para as instâncias oficiais de controle, ela vai ser chamada pelo delegado, na hora que for melhor para o delegado, ela tem que comparecer sob pena de ser conduzida coercitivamente, ela tem que dizer tudo o que ela sabe, ela não pode optar por falar ou não falar, não é um direito que ela tem. Então, ela passa por essa revitimização, depois o processo é encaminhado a juízo, é denunciado, e ela volta a passar pelo mesmo processo de revitimização, ou seja, ela tem que narrar de novo o que aconteceu, ela tem que oferecer para o juiz meios de prova, ela tem que dizer se reconhece ou não o agressor, e muitas vezes sobre aquela pressão de, olha bem, porque se você não reconheceu, eu não posso fazer nada, e eu não tenho condições de produzir provas se você não me diz. Então, repara como a vítima é tratada durante todo o percurso processual como objeto de prova. E ninguém pergunta, tá, mas como você está? O prejuízo foi recuperado? Você teve que passar por algum tratamento em relação ao crime que você sofreu? Você sofreu alguma consequência? Passou a ter medo de andar na rua? Ninguém quer saber da opinião da vítima, ninguém quer levar em consideração. Às vezes o prejuízo dela nem foi tanto prejuízo patrimonial. Às vezes tinha uma informação que era muito importante ali, que se ela obtiver de volta, está muito mais que solucionado o caso dela sobre a ótica dela, ainda que não sobre a ótica do Estado. Então, quando a gente fala de reificação da vítima,
a gente fala exatamente desse cenário, em que o Estado, ao realizar o confisco do conflito, o sequestro do conflito para si, ele retirou da vítima, ele retirou da comunidade envolvida e muitas vezes do réu também, a possibilidade de participação do réu no processo é bem limitada, ele tem que se defender, e isso é obrigatório, mas até os meios de defesa são limitados. Ele retira da comunidade envolvida a forma de participação. Quem faz uma crítica, além do Alexandre Moraes da Rosa, que você citou, quem faz uma crítica muito pontual, muito firme à justiça restaurativa, é um dos maiores autores em justiça restaurativa no Brasil, que é o Daniel Achuti. Ele fala, né, que a justiça restaurativa no Brasil tentou ser introduzida através da Lei 9.099, de 95, e ela trazia as promessas de que os casos criminais menos graves, né, porque a Lei 9.099 só permite que as infrações de menor potencial ofensivo, aquelas de até 2 anos ou com pena alternativa de multa, que não tenham violência ou grave ameaça contra a pessoa. Esses crimes seriam solucionados de uma forma muito mais harmônica, de uma forma muito mais rápida. E aí qual é a crítica que o Daniel faz? Olha, a Lei 9.099 foi colonizada pelos juristas. Hoje você leva mais tempo para resolver um caso no juizado especial criminal do que na justiça comum. Você demora muito tempo para conseguir marcar uma audiência de conciliação. As formas de acordo já estão todas formatadas, desculpe a redundância, mas é essa a palavra, pelos conciliadores, que são juristas, pelos juízes, que são juristas, pelo Ministério Público, que são juristas. Então a gente fica naquele cenário patético de, olha, hoje é dia de audiência de composição civil dos danos. Aí junta, numa sala de audiência que cabem 12 pessoas, 50 pessoas, do lado de cá os réus, do lado de cá as vítimas, e eu tenho uma proposta aqui, um salário mínimo de indenização, quem topa assina aqui, quem não topa, não, vocês voltam então outro dia porque vai ter uma outra audiência. Apesar de estarmos lidando com o direito da vítima, com o direito dos envolvidos, todos eles estão sendo tratados como objetos do processo, né? E aí essa crítica é tão forte, é curioso isso. Eu acho isso uma contradição em si mesma, né? Mas o sistema jurídico colonizou a Lei 9.099 tão fortemente que acabou criando o mito da cesta básica, né? Olha, você pode bater, isso antes da Lei Maria da Penha, obviamente, você pode bater na sua mulher que você vai pagar uma cesta básica que vai ficar tudo certo. E aí, quando a Lei Maria da Penha surge, que também é uma forma jurídica, que também é uma forma de atuação do Estado, o Estado se contradiz dizendo, não, mas aqui não se aplica a Lei Maria da Penha, aqui não se aplica a Lei dos Juizados. Então, quando se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, eu não quero saber, não cabe negociação. A vítima não pode mais dizer se quer ou se não quer a ação, não vai ser possível aplicar penas exclusivamente pecuniárias, não é possível a substituição de pena para o réu agressor, e isso acaba gerando o quê? Situações em que, veja como todo mundo é coisificado, a violência doméstica representa isso muito bem. O réu é coisificado porque ele passa a ser um objeto do processo e um objeto da pena, ele vai sofrer as consequências. A vítima é o objeto de prova, porque sem o depoimento dela, se ela se recusar a prestar depoimento, ela pode ser conduzida. Se ela conseguir escapar da lei, ela acaba gerando uma situação em que não vai haver responsabilização penal, não vai haver, porque o Estado não pode agir sem prova. E o próprio contexto familiar envolvido, a família é sustentada pelo marido agressor. Cadê o judiciário para intervir nisso? O judiciário destrói um âmbito familiar, põe um na cadeia, põe outro no abrigo e não há qualquer preocupação com qual é a realidade subjetiva dessas pessoas. E aí, nesse ponto que a gente faz uma crítica forte, que o sequestro do conflito, o confisco do conflito, acabou resultando numa reificação da vítima, numa reificação dos sujeitos envolvidos, numa reificação também do réu no processo penal brasileiro. Interessante a gente pensar que essa crítica, né, que você bem anotou, desenvolvida por Marx toda a sua crítica ao sistema capitalista, e depois também aprofundada por um marxista, né, que é o Lukács, que vai trabalhar muito bem essa ideia da reificação. Talvez a gente tenha que pensar e retomar algumas questões será que é só o sistema criminal que está reificado, né? Ou isso é uma consequência da nossa própria condição de ser humano, né? Nós todos estamos em condição de reificação.
Se nós somos mercadoria em tudo, se somos formados como mercadoria, todos somos objetos em algum momento, né? Então, já começa talvez na própria origem da nossa forma social. E que no direito penal, no sistema criminal, isso vem sendo reforçado cada vez mais, né? E interessante a gente pensar, Halley, que nós estamos vivendo um período, parece até contraditório, mas se você tiver uma lupa certa, não é tão contraditório assim, que é o questionamento do Estado, ao mesmo tempo que você precisa dele, né? Porque o sistema criminal, a gente não pode desassociar o sistema criminal do sistema capitalista. Inclusive o Pavarini, né? Que tem um livro, Cárcere e Fábrica, né? Que ele faz uma análise do sistema penal, inclusive o sistema penal americano, muito ligado a essa ideia, assim como no Brasil também, ao controle do sistema capitalista, né, da dominação e exploração do capitalista, do sistema propriamente dito. Nós temos essa contradição hoje, aparente contradição, de que nós precisamos, o sistema precisa do Estado para manter a ordem do jeito que é, né? Quem são os excluídos e quem são os favorecidos. E aí o sistema criminal, ele faz isso com uma excelência e uma maestria. Como você bem anotou, e que eu quero fazer o gancho aqui do seu outro artigo, né, sobre o capital jurídico, que você trabalha também esses conceitos. Mas aí a gente está vivendo, por exemplo, a lei do pacote anticrime, que é justamente uma tendência, parece uma tendência da gente buscar mecanismos de solução alternativas ao processo, né? Não persecução criminal, acordo de não persecução, não o plea bargain lá dos Estados Unidos ainda, talvez, mas daqui a pouco isso vai aparecer, né? A gente tem a delação premiada, que já se operou no nosso ordenamento agora, e inclusive completamente fora dos próprios parâmetros da lei, né? Então, olha as contradições aparentes que nós temos e como essa justiça, então, ela muitas vezes cai nessa manipulação, né? Então, você muito bem colocou, acho que esse é o ponto, a justiça restaurativa, ela tem que ter uma compreensão compartilhada, né? Você com certeza tem muito mais a acrescentar, mas pelo pouco que eu já estudei e li sobre o assunto, a ideia da justiça restaurativa, ela extravasa a ideia individualista, e esse é o ponto. Se nossa sociedade é toda individualista, como exigir, como pensar numa justiça que eu tenho que me responsabilizar também pelo crime que o outro cometeu? Isso é muito difícil. Eu, enquanto sociedade, também estou aí, vem todos os jargões, né, esses bordões, vítima da sociedade, é a vítima da sociedade. Mas a própria sociedade, ela também condiciona esses crimes ou condiciona certas condutas, e que se a gente não tiver essa visão de compartilhamento, não funciona. Então, a pergunta quando vem um crime, por exemplo, olha só o que ele fez, como que ele faz isso? Não tem humanidade, nós estamos perdendo a humanidade. E a pergunta, na verdade, deveria ser como deixamos isso acontecer? Não o que ele fez, né? Mas como nós, enquanto sociedade, deixamos isso acontecer. Então, essa responsabilidade compartilhada, acho que é um ponto central aqui na justiça restaurativa, porque, como a gente já comentou aqui, ela extrapola o âmbito só ali de instrumento, né? De mero artifício para a resolução de um conflito. Então, é um pouco para a gente pensar nisso também. Eu queria já passar para você fazer uma finalização de uma ideia do que você entende, como seria uma justiça restaurativa eficaz, ou a proposta, uma ideia de uma justiça restaurativa que poderia ser aplicada, ou se você teve alguma experiência nesse sentido, mas que você fizesse esse gancho com aquele outro artigo que você tem publicado, que a gente pode até depois divulgar para os nossos alunos aí, alunas que vão nos ouvir. Bem, vamos lá. O artigo a que você se refere, ele foi publicado em novembro de 2017, na RBC Crim, e é um artigo baseado nas teorias de Pierre Bourdieu, em que a gente eu publiquei junto com o Thiago, meu orientador, né, e a gente faz uma crítica à forma como a linguagem jurídica, a técnica jurídica e a própria formação dos magistrados e promotores no nosso país acabam servindo como ferramenta de manipulação. E fazendo um contraponto
disso com a justiça restaurativa, uma das coisas que eu acho mais interessantes é que não existe justiça restaurativa sem você falar em voluntariedade. Ao contrário do direito penal, que possibilita a imposição de um processo contra uma pessoa, quer ela queira, quer não, se ela não quiser se defender, sofrerá os efeitos da revelia, e é a mão da espada da Tênis, né? É a coerção, é a força. Na justiça restaurativa, se uma das partes não quiser participar, não vai ter procedimento. Então, esse é o primeiro ponto. E eu acredito que se isso fosse aplicado à risca, hoje a justiça restaurativa morreria. Morreria porque as partes não quereriam participar, como você bem disse, numa sociedade tão individualista, como nós poderíamos querer participar de algo tão comunitário? Ou seja, assumir a nossa parcela de responsabilidade pela criminalidade que está à nossa volta, identificar qual é o tamanho do prejuízo que o crime causa à vítima e fazer parte da solução do problema, identificar o que falta ao réu para que ele seja integrado. A gente fala muito em reintegração social e em ressocialização de pessoas que nunca foram sequer socializadas, porque não tiveram acesso a um âmbito familiar adequado, a uma educação adequada. E quando eu digo adequado, concordo inteiramente com a sua crítica, eu não quero ser moralizante aqui, não. Eu sou bem pluralista nesse aspecto. Eu acho que diversas formas de família, diversas formas de educação e diversas formas de participação que garantam o mínimo existencial, ou seja, as condições básicas de dignidade de qualquer pessoa, o que a gente está longe de acontecer, possibilitariam que a gente tivesse mais emancipação para que as pessoas voluntariamente participassem de processos restaurativos de solução de conflito. Esse não é um problema do direito. Na verdade, o direito é o problema, vamos colocar assim. Eu acho que a gente pode beber na fonte da filosofia um pouco antes de tentar encontrar essa solução. E aí, você citou o Dussel foi parte da minha base teórica da dissertação de mestrado, e o Dussel fala muito na ética da alteridade, né? Ele diz que ele usa muito a neurociência para explicar o funcionamento do ser humano, e tem vários autores fazendo isso hoje, e tem algumas recomendações de leitura, que tem algumas que eu estou fazendo, algumas inacabadas ainda, a gente está sempre evoluindo, né? Tem sempre, como diz aquela peça, a gente evolui, mas a gente tem que pensar que tipo de seres humanos somos e que tipo de seres humanos estamos formando. O Dussel, quando fala em ética da alteridade, ele reconhece que é normal a existência do conflito entre seres humanos, acho que ele usa até a expressão natural, na medida em que quando o ser humano reconhece o próximo como um igual, ele reconhece inclusive as potencialidades negativas. Ou seja, se eu sou capaz de matar para comer, por que ele também não seria capaz de matar para comer? Se eu tenho um abrigo que me protege do frio, mas se eu não tivesse, eu faria o que fosse necessário por esse abrigo, o que impede o meu próximo de fazer o mesmo? Então, o primeiro ponto é reconhecer que nós temos potencialidades negativas e que é natural que exista o medo em razão disso. Mas que a única forma de existirmos comunitariamente é de abrirmos mão da violência, e aí vale uma ressalva importante. Violência que, quando o Estado trouxe para si o sequestro do conflito, ele legitimou, vale lembrar o conceito weberiano de violência estrutural, de violência legitimada pelo Estado, né? Não, a gente não pode legitimar essa violência mesmo diante do nosso medo, e precisamos construir potencialidades de diálogo. É o que a ética da alteridade vai propor. É o que é a base da teoria de Dussel. Então, a gente precisaria repensar, como você bem disse, a nossa lógica educativa, a nossa lógica criacional, a nossa ideia de que o indivíduo é criado para ser o melhor da turma, o indivíduo é criado para ser o mais potente, o mais poderoso, ele tem que ser o... Cara, isso é complicado porque na medida em que você
cria o melhor de alguma coisa, é porque é o melhor de alguma coisa em comparação a outra. Então, você cria o alter ego, você cria o inimigo, e aí, no direito penal, isso vai acabar resultando no Jacobs, né? No direito penal do inimigo, olha, os bonzinhos, os certinhos estão do lado de cá e devem ter os seus direitos e garantias fundamentais respeitados, enquanto aqueles que não correspondem são os maus, e os maus que se explodam. Então, esse é o primeiro ponto. Não é um problema do direito. O direito tem sido utilizado nos últimos séculos como ferramenta de legitimação de uma violência injustificável. E nós precisamos, primeiro, parar de legitimar essa violência e, segundo, imaginar como, mesmo com as nossas potencialidades negativas, podemos construir relacionamentos saudáveis com os nossos iguais. Para isso, precisamos reconhecer o outro como um igual. Não é o que acontece hoje. O juiz não reconhece o réu como um igual. O promotor não reconhece o réu como um igual. A vítima não reconhece o réu como um igual. Nenhum deles se reconhece como igual. Ninguém representativamente se vê diante de um espelho quando está numa sala de audiência. Pelo contrário, se vê diante de uma trincheira. E diante de uma trincheira, a única coisa que você pode fazer é tiro, porrada e bomba. Infelizmente. Isso, considerando ainda, né, Harley, perfeito sua colocação, concordo, assim, 99%. O que o meu 1% que eu penso e tenho me dedicado a estudar, confesso que eu não tenho uma resposta, mas que é uma angústia muito grande minha, é pensar se realmente nós... E aí o Henrique Dúcio é maravilhoso, também foi uma das minhas bases teóricas, mas essa perspectiva até robesiana, né, de que nós estamos em potencial conflito por conta das nossas capacidades naturais. Né? Somos livres naturalmente e igualmente. Então, isso nos gera uma possibilidade de querer o mesmo, de desejar o mesmo que o outro. Eu não sei se isso é um ponto de partida da natureza humana ou se a gente não consegue pensar isso fora da nossa sociabilidade, porque hoje nós vivemos numa sociabilidade, hoje eu estou falando, gente, há 500 anos, né? Vamos botar assim, uma sociabilidade que é da lógica privada, que é da lógica do eu tenho e o outro não tem. Então, pensando assim, é muito mais difícil eu pensar fora dessa lógica para pensar assim, não, o homem não pode querer o que eu quero. Não, mas e se a gente não tivesse essas condições, né? Talvez esse é minha angústia hoje de pensar essa natureza de mal ou bem do ser humano, ou se isso não se constitui na nossa realidade, né? Tem um professor, acho que é da USP, Vladimir Safatler, ele tem um vídeo até no Café Filosófico sensacional, a lógica do condomínio. Ele vai trabalhar muito essa questão, né, de que nós somos constituídos no medo, e o medo nos faz criar condomínios com grades, né, com a segurança, justamente para me proteger do outro. Mas, inclusive, isso é forte, claro que é forte na nossa forma de viver. A nossa forma de viver é em que 0,01% do mundo tem a metade do mundo e o restante tem a divisão dos outros 50%. Então, assim, é claro que numa lógica assim é muito mais fácil pensar que realmente existe o medo, né? O problema, acho que talvez a questão é a gente pensar fora dessa lógica, se existiria uma outra possibilidade. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui. O segundo ponto que eu queria, né, concordar totalmente com você, que nessa sua perspectiva da justiça restaurativa, eu acho assim, e aí já finalizando a minha fala aqui, Ale, e agradecendo muito o nosso bate-papo, que a gente pode fazer isso mais vezes com outras temáticas. Você falou de mitologia, a gente falou de mitologia, de filosofia, são assuntos que não se acabam, né? E que a gente gosta muito, a gente compartilha muito. Mas pensar... E olha que a gente nem foi para o cinema e para as HQs, hein? Imagina se tivesse ido. Perfeito, perfeito. A gente pode fazer uma trilogia aqui, né? Encontro 1, 2, 3 e por aí vai. Mas para pensar no final aqui da minha fala da justiça restaurativa, talvez pensar que um exemplo e uma sugestão de filme, né, que tem no Netflix até, que é o 22 de julho, que é um atentado que aconteceu lá na Noruega, né, um atentado homicida que matou 77 jovens numa ilha, numa forma de manifestação
política contra os imigrantes. Né? Olha que interessante, porque pensar a justiça restaurativa num caso desse, né? E ali no filme você tem exatamente a cena de um dos protagonistas lá, o menino que ficou afetado pelo atentado, morreu, tomou tiros, o irmão dele também. O irmão dele não, ele tomou tiros, e o irmão dele ele salvou o irmão dele. A questão dele ir no dia do julgamento. O cara passou por todo o processo judicial lá, né, legal, formal, mas a grande questão do filme é mostrar quando essa vítima, ele toma coragem, ele se coloca para falar o que ele pensa e para falar assim que ele não iria afetar mais a partir daquele momento a sua vida, porque ele estava totalmente tomado por esse acidente, né? Num primeiro momento de uma raiva contra o indivíduo, mas no segundo momento ele consegue se libertar disso. Então, acho que assim, dentro da sua fala, o que é justiça restaurativa e precisa ter a voluntariedade, é que até o momento que ele se voluntariou, antes disso, não existia justiça restaurativa, né? Não poderia nem se pensar em justiça restaurativa. Então, e não poderia ser uma obrigação também, né? Talvez ser uma condição, uma construção. E eu acho que a educação ela é essencial nesse combate ou nessa mudança de perspectiva, porque se a gente não mudar a base, a educação que eu falo da sociedade mesmo, né? Não só a educação formal, mas de pensar isso, não tem como a gente, né, mudar, como você falou. Se hoje eu falar assim, não, o cara que sofreu a vítima, ele quer que a pessoa morra, ele quer que a pessoa fique presa o resto da vida. Mas por quê? Porque tem toda uma estrutura, e por isso que eu estava falando, a justiça restaurativa não pode ser pensada isoladamente. Ela precisa de uma mudança da estrutura da sociedade. A mídia, né, como você falou, dos programas de televisão que batem na tecla do bandido bom, bandido morto, do preso, tem que prender, tem que matar, tem que morrer, tá tendo auxílio, tá tendo sabonete, mas isso também vem da nossa própria condição, numa sociedade precária igual o Brasil, que tem inúmeros problemas sociais. É claro que as pessoas vão se revoltar com aquele que cometeu um crime, que às vezes está sendo melhor, entre aspas, bem entre aspas aqui, porque eu estou falando o que é ser reproduzido, né? Está melhor tratado do que eu. Então, assim, acho que a gente tem muito a construir da mudança de cultura do que simplesmente mudar, né, um procedimento ou uma forma, mudar mesmo a cabeça, que é muito mais difícil por conta de todos os mecanismos ideológicos que nós temos em volta, falando justamente o contrário, né, e nos mostrando e nos afetando de maneira contrária. Então, muito obrigado, já passo para você para a gente encerrar aqui a nossa fala. Opa, eu que agradeço. A oportunidade de estar aqui é maravilhosa, debater nesse nível é sensacional. Só em defesa, adoro a dialética, né? Só em defesa do Dussel, Dussel não defende uma perspectiva hobbesiana de homem mau, mas ele reconhece a potencialidade, as potencialidades más do homem. Então, eu acho até uma perspectiva bastante realista, não necessariamente pessimista. Mas, complementando bem o que você disse, tem um outro autor que eu gosto muito de ler, que eu acho que ele encerra bem a nossa discussão aqui hoje. Você falou que não dá para tratar a justiça restaurativa como um procedimento. Na verdade, eu até acho que a justiça restaurativa é só um procedimento. O procedimento formal que nós conhecemos hoje não vai nos dar resposta. O procedimento de justiça restaurativa pode nos dar resposta, mas vai depender, como você disse, de uma mudança cultural, uma mudança de pensamento, uma mudança até do ser do homem, né? da sua própria formação. E aí eu lembro muito de um escritor britânico, não sei se é britânico, se ele é irlandês, inglês, eu não me lembro agora, o Clive Lewis, C.S. Lewis, Clive Staple Lewis, que no seu livro, que é um dos meus favoritos, A Abolição do Homem, ele diz algo mais ou menos assim: nós extirpamos o órgão e exigimos a função. Nós exigimos que os homens sejam... Nós tiramos o coração, mas exigimos que os homens sejam corajosos e virtuosos. Se a gente continuar criando a humanidade na base do medo, ela só vai reagir na base do medo. Então, a gente precisa deslegitimar esse medo, a gente precisa recobrar a virtude da coragem, da integridade,
e não, volto a repetir, não no perfil moralista, não é essa a ideia. Mas a gente precisa ter a hombridade de se colocar frente a frente de outro ser humano sem medo e de debater com ele de igual para igual qual é a melhor solução para aquela crise que nós temos. Espero que a gente um dia alcance. Perfeito. Palmas, só palmas. Obrigado, Halley. Até uma próxima, se Deus quiser, meu amigo. Até uma próxima. Foi um prazer. Valeu.